Pega aí a sua Bíblia. O tema de hoje, Cristo ser formado na igreja, parte 2. Cristo ser formado na igreja. Diga, formado na igreja. O texto que eu estou usando é Gálatas, capítulo de número 4. O versículo é o versículo de número 15 ao versículo 20. Quero cumprimentar os abençoados das rádios, aplicativos, Facebook, YouTube. Até às 20 horas e 30 minutos, você vai estar conosco ao vivo, participando de um culto a Jesus Cristo, aqui no Ministério Restituição, na Roberto da Silveira, número 10, no bairro de Olinda, município de Nilópolis. Nosso telefone é o 21, Rio de Janeiro, 98602-2369, 98602-2369, tá bom? Então diz assim, vamos aqui, se você quer me acompanhar, se você está enxergando bem aqui, se você quiser me acompanhar aqui na tela. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Eu disse essa manhã, esta igreja da galáxia, os Gálatas, os gentios, essa igreja era composta por mais gentios do que judeus. Essa igreja amava, olha o tempo que eu estou colocando, amava demais o apóstolo Paulo. Paulo disse que eles, se fosse possível, eles arrancariam para trás, irmão, um pouquinho. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Então Paulo está dizendo, vocês me amavam tanto, que se eu precisasse dos olhos de vocês, vocês arrancariam e me dariam os olhos de vocês. Porque ele sabia que Paulo tinha um problema na sua visão, por causa daquela luz, quando ele estava indo para Damasco, para perseguir a igreja, veio a luz, e aquela luz afetou, tanto que afetou que ele ficou cego. Mas ele voltou a ver, mas ali ele ficou com um espinho, né? Ficou com uma deficiência durante a sua vida toda, até a sua morte. Então ele faz essa analogia, que a igreja da galáxia, os Gálatas, gostava tanto dele, tanto de Paulo, tanto, que eles arrancariam os próprios olhos para dar para Paulo. Aí, alguém que vai doar os seus próprios olhos para alguém, ou um rim, né? Ou vai dar um pedaço da pele, sei lá, alguma parte do corpo que você pode viver sem, com uma só, o rim, né? O rim você pode viver, acho que só o rim mesmo. Doar um pouco de sangue, né? Do teu sangue. Então era isso que essa igreja fazia. Mas chegou um momento do envolvimento do apóstolo Paulo com esta igreja, que de amigos eles se tornam o quê? Vou repetir, você já escutou? De amigo eles se tornaram o quê? Inimigo. Então ele diz, tornei-me porventura vosso inimigo. Você percebe quando a pessoa muda com você? Quem percebe? A pessoa, olha, aquela pessoa mudou comigo. Ela não me trata como me tratava. Ela não parece, eu não sinto que ela é mais, ela não doa nem um pedaço de cabelo para mim mais. Não doa nem uma unha que ela corta e vai jogar fora, ela vai me doar. Então, Paulo percebeu que alguns, ou a maioria da igreja da galáxia, se tornou inimigo do apóstolo Paulo. Aí ele falou, olha por que as pessoas se tornaram meu inimigo.
por vos dizer o quê? Eu disse essa manhã, você nunca deve ser inimigo de alguém que te diz a você, que tem coragem de te dizer na tua cara e na minha cara a verdade. Você deve se afastar de pessoas que são bajuladores, gente que sempre fica com a mão de minhoca, sim, sabe, mão de minhoca, sempre pano quente, nunca tem coragem de falar o que a pessoa realmente precisa de ouvir para que haja uma mudança. Então Paulo não tinha preocupação, Paulo era um homem de Deus, não é como a maioria dos pastores de hoje não, que eles andam na igreja, parece que estão pisando em ovos, sabe? Aí eu não posso desagradar aquele irmão ali, aí eu não posso falar nada por causa daquela irmã, também não posso falar por causa daquela outra ali, aí não posso falar nada por causa dessa aqui, aquele ali também, e essa irmãzinha aqui também, aquele ali também. Então o pastor fica assim, na igreja, com medo que o dízimo vai embora, com medo que a oferta vai embora, com medo que ele morra de fome. Você lembra daquela passagem, deixa aí, irmão, você lembra daquela passagem que Jesus, aonde Jesus pregava, ele arrastava multidões? Quem já leu alguma coisa assim? Porque a multidão andava atrás de curas, como a maioria da multidão de hoje, andava atrás de curas, andava atrás de multiplicação de pães e peixes. Pessoas vão para as congregações, quer cura ou quer dinheiro. É duas coisas que levam a maioria das pessoas para as igrejas: dinheiro e doença. Se está doente, vai para a igreja. Se está sem dinheiro, vai para a igreja. Olha, irmão, que se alguém, tudo bem que a pessoa não conhece Jesus, estou passando uma dificuldade, eu entro numa congregação, estou passando uma dificuldade, você começa a conhecer a palavra, Cristo começa a ser formado em você. Agora, a tua vinda numa congregação não pode mais ser curas e dinheiro. A nossa vinda aqui não pode estar só baseada no que Ele pode fazer e me dar. Nós nem parecemos filhos de Deus, parecemos um bando de mendigos. Você sabia que a maioria dos cristãos parece mais mendigos do que filhos? Por que mendigo, pastor? O que o mendigo faz? Pede. O que as pessoas vêm fazer nas igrejas? Pedir. A maioria só vem para pedir. Você vê quando a pessoa vem para pedir e ela consegue resolver o problema dela, você sabe o que ela faz? O que ela faz? Desaparece. Mas está certo, não é igreja, é assim mesmo. Não é igreja. O Pedro falou lá, o apóstolo Pedro falou lá, o porco que volta para a lama e o cão que volta para o vômito. Não é ovelha, é cão e porco. Está lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo, põe lá, irmão, 20, depois a gente volta para cá. 2 de Pedro 2, 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor, está vendo? A pessoa escuta a palavra, mediante conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo, não é qualquer Senhor, mediante o conhecimento de Jesus. Você não vem para a igreja para ouvir o pastor dizer: você vai ganhar na loteria, você vai ser empresário, você vai casar com a Xuxa, com a Larcídia Almeida, você vai casar com o Pedro de Lara. Não, você não vem para a igreja para isso. Você vem conhecer sobre Jesus Cristo. Eu só venho aqui para conhecer sobre Jesus Cristo. Paulo falou: nada procurei saber no meio de vocês, a não ser o Cristo. Só o Cristo. Salvador Jesus Cristo. Volta para trás, irmão, porque eu falei e perdi. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, droga, maconha, cocaína, sexo ilícito, prostituição, prostituta, bebedice, mentira, adultério, fornicação, todas essas coisas. Pedro chama de contaminações do mundo. Escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, como é o nome dele? Salvador Jesus Cristo. Se deixa enredar de novo, são vencidos.
tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento de que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz um certo adágio, provérbio verdadeiro, o adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Você consegue ler ovelha ali? Você leu qual os dois bichos que você leu ali? Cão e porco. Você viu ovelha? Será se há possibilidade de uma ovelha virar cão ou virar porco? Nunquinha. Ovelha, ela pode chegar numa congregação por causa de uma doença, por causa de um problema, da droga, alguma coisa assim, mas depois que ela recebe o pleno conhecimento, a vinda dela não é mais, a atração dela vir não é mais a cura, a prosperidade, resolver o problema lá com a Casa Bahia, lá com o banco, com o cartão de crédito. A maioria faz, vou lá para Deus cancelar, vem aqui que eu vou ungir o teu cartão de crédito, para Deus cancelar a tua dívida. Joga uma água ungida no teu banco lá, ou um óleozinho, e a dívida vai fazer plim, 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 plim. Espera lá, irmão, isso é coisa disso. Desculpe a expressão, não vai embora da igreja. Isso é coisa de safado, né, irmão? Coisa de gente mentirosa que ensina isso. Volta lá para o tema, irmão. Gálatas capítulo de número 4, verso 19. Gálatas capítulo de número 4, o versículo é o versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então a igreja, nós não congregamos para receber uma bênção, porque abençoado, eu já sou um abençoado. Paulo falou aos Efésios 1:3, ele diz: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então eu já sou um abençoado. Paulo disse aos Gálatas capítulo 3, 9, ele diz: de modo que os da fé são abençoados igual ao crente Abraão. Então a minha vinda aqui não é por causa de bênção, porque abençoado eu já sou. Eu sou guardado, eu sou protegido, tem anjos comigo, eu tenho a palavra, eu tenho o escudo, eu tenho o capacete, eu tenho o peitoral, eu tenho o cinto, eu tenho a sandália, eu tenho o uniforme de um abençoado. Então, Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo está falando de uma formação. Ele está falando que gradativamente, quando você escuta uma mensagem, uma pregação, um estudo, vai acontecendo algo dentro de você que ele chama de formando. Então começa o Pedro Inácio carnal, as suas carnalidades, as suas mentiras, as suas drogas, o seu sexo ilícito, começa a ser expulso da mente do Pedro Inácio e começa a entrar outra mente. Ele diz, até ser Cristo. Então, como é que uma igreja pode formar Cristo? Como é que um líder pode trabalhar e formar Cristo na igreja? Tirando o capeta? Roubagira! Tranca na rua. Tranca a rua é aqueles caras que avança sinal que a gente quer passar, o cara fica trancando a rua, né, César? A gente quer passar, o cara tranca a rua, fala para minha mulher, esses são os tranca-ruas. Esses tal de tranca-rua, são esses caras que fecham a rua, você quer passar, os caras estão fazendo festa,
fecha a rua. Esses são os tranca-rua. Então, isto não é uma igreja. Igreja, você vai para a escola. Você não vai para a escola, quando você ia para a escola, né? Quando a gente era criança, a gente não ia para a escola para comer merenda. A gente ia para a escola para aprender a ler, escrever. A gente ia para a escola porque a gente tinha que chegar, terminar o primário. Quem lembra disso? Depois ir para o ginásio. Depois ir, não sei como é que chamava, se era faculdade, não era faculdade. Científico. Olha como era lindo, né? Vamos para o científico. Então a gente se reunia naquela escola, diante de um professor, que ele estava formando. Eu ia para a escola para aprender sobre estudos sociais, matemática. Eu aprendi 2 mais 2 é 4 na escola. Eu aprendi sobre quem descobriu o Brasil na escola. Eu aprendi quem descobriu as Américas. Então tudo eu aprendi lá na escola. Hoje, a última coisa que você aprende na escola é tudo isso que eu acabei de dizer. Você aprende sobre ideologia de gênero. O que você vê que está sendo formado hoje? Um monte de comunistas, garotada tudo retardada, tudo sem nenhuma visão de nada, defendendo droga, defendendo aborto, defendendo... Então essas pessoas que foram para a escola, para aprender, para matemática, português, ciência, como nós, irmãos, geração igual a nossa, tem mais não, é raro, acabou. Geração que respeitava, geração que deixava o idoso passar à frente, geração que vinha com carro, o idoso passava, parava. Hoje, geração, o idoso passa, ele passa por cima do idoso, sai da frente, o velhinho sai sendo atropelado por essa geração horrorosa, porque não tem formação nenhuma. Agora você imagine, meu irmão, minha irmã, como vai ser o nosso país daqui a 30 anos, com esse jovem que estuda medicina, sai da sexta-feira, vai tudo fumar maconha, a maioria deles, tudo vai beber cachaça, ficam tudo doidão, vomita para cima, para cara, vomita no pé, faz xixi nas calças, e os futuros médicos, os futuros advogados, futuros juízes, esse é o futuro do Brasil. Por quê? Que formação essa turma teve? Nenhuma. Eu tenho muita preocupação, tanto com a formação acadêmica de uma pessoa, com uma formação que para mim é espiritual. Tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu pratico, eu aprendi dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, graças a Deus, que ensinava a Bíblia. Porque senão, minha esposa até falou hoje comigo, filho, se você não fosse crente, seria muito perverso, grosso, você seria violento. Ela não se enganou não, que eu seria pior do que isso. Muito pior. Eu era pior, eu sei quem eu era. Nem vou falar, se eu falar, você sai correndo daqui. Não quero que você corra não. Por quem de novo sofro dores de parto. Eu disse essa manhã, quanto tempo demora para formar um cidadão? Quanto tempo demora para formar um homem que vem lá do sexo, segunda com uma, sexo, segunda na terça com outra, na outra, quarta com outra, na quinta com outra, e depois essa pessoa se casa. Tem uma esposa, ou pode ser uma mulher também. Quanto tempo demora para esse homem deixar esse vício? Quanto tempo demora aquele cara que bêbado de manhã, bêbado de tarde, bêbado... Quanto tempo demora para ele largar isto? Uns vão para o AA, Alcoólatras Anônimos, passa lá 2, 3 anos, volta pior. Outros vão para os tóxicos lá de droga, né? Para recuperação de drogados, fica 2, 3 meses, legal, daqui a pouco volta pior, fica pior. Porque quanto tempo demora para formar um marido decente, uma mulher decente, uma esposa, uma mulher responsável pela sua casa, uma mulher que se dedica à casa, um homem que
que é o provedor da casa. Não, agora não tem mais. Falei para um garoto, esses garotos que vão para a escola para ouvir ideologia, eu falei para ele, mulher, ela quer ter um homem que proteja ela. Ei, isso é machismo. Ele, isso é machismo, pastor. Quando faz assim, irmão, eu fico preocupado. Nunca mais faça assim para mim, irmão. Então, quanto tempo demora para formar, para capacitar uma pessoa? Agora você traz para a parte espiritual, porque Paulo está falando, olha, eu estou sofrendo de novo, por quem de novo sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então eu sei que essa formação aqui não vai terminar nunca. Pastor, nunca? Se eu ficar aqui 100 anos com o Senhor aqui, eu não vou ser formado? Não. Então, o que eu aprendo então? Nós estamos num processo de formação. As coisas que você tem aprendido, recebido, você tem que começar a praticar. Defeituoso eu sou, você é, todos nós somos defeituosos, temos erros. Então, quando você pensa nessa formação, aí a minha pergunta é, por que o apóstolo Paulo estava preocupado em formar pessoas? Formar Cristo dentro delas. Sabe o que as igrejas estão preocupadas hoje? Tirar o mendigo e fazer ele virar um empresário. Você já viu os testemunhos dessas igrejas? Olha, você era da... pastor, eu morava na ponte ali de Nilópolis, e agora? 6 meses depois. Quanto tempo que você está aqui? 6 meses, eu passei pelas correntes aí, paguei todos os votos, e agora, como é que você está? Agora eu comprei uma fazenda lá não sei onde, comprei uma casa de praia não sei onde, tem um pedalinho lá do lado do Lula, lá no sítio do Sobral, então eu tenho isto, tenho aquilo. Eu falei, meu Deus, como pode? Eu trabalho há 300 anos, não consigo nem comprar um pedalinho de plástico para mim brincar. Então você vê que é uma mentira, as pessoas estão sendo forjadas na mente, estão sendo coagidas. Eu digo isso porque eu sei que eu estou falando. Eu estive na Bahia 3 anos, e eu conheci algumas pessoas que passaram dessas igrejas, que fingiam receber milagres. A maioria da igreja que estava lá vieram desses lugares. E ele dizia assim, pastor, eu tinha uma floricultura falida, eu passava fome, eu fui para essa igreja. Eu não posso falar o nome, irmão, é universal, não pode falar não. Aí ele falou assim, não posso, eu passava fome. Aí o pastor, eu me tornei obreiro da igreja, e o pastor falou, cara, você tem que dar um testemunho. Ele falou, testemunho de quê? Eu estou na miséria, estou passando fome, eu vivo de esmola. Não, você tem muitos amigos, você tem que mostrar para os seus amigos que você é próspero. Ele falou, como? Eu vou dar um jeito. O bispo falou, foi na floricultura do cara, comprou um monte de flores, botou na floricultura, botou lá tudo, aquelas bota no caixão lá, como é? Aquelas coroas, botou tudo lá, e botou tudo que precisa lá, bonito. Aí botou um carro lá, aí botou o rapaz para tirar foto. E o rapaz dando testemunho, falou, agora, e aí, irmão fulano, e agora? Depois de 1 ano que eu estou aqui, minha floricultura, toda próspera. Ele falou para mim, pastores botaram tudo lá, depois tomaram tudo, né? Eles botaram tudo lá, e o carro, ele falou, o carro é meu. Ele pensou que o carro era dele. Acabou a gravação, sumiu tudo, ficou a loja vazia. Então era isto que é a vida. Então é este tipo de formação que eu quero para a igreja? Não. Eu não quero que você venha aqui passar tempo. Eu quero que você venha aqui sofrer uma mudança. Eu quero que aconteça contigo a mesma coisa que aconteceu com a lagarta antes de virar borboleta. É um processo. E ninguém pode forçar a lagarta a sair de dentro do casulo. É um processo. Então
Então você está aqui passando por um processo. Qual processo, pastor? Formação. Você está sendo, Cristo está sendo formado dentro de você. Na proporção que Cristo vai entrando, aquele pensamento só de Satanás, de pecado, aquilo ali vai sendo expulso. Ah, pastor, já estou tanto na igreja e eu consigo só pensar nessas coisas. É porque você não está preocupado com as aulas, você não está vindo para a escola para que a palavra de Cristo entre em você e te forme. Nem ouve na rádio, nem ouve em lugar nenhum. Aí vai ficar difícil, cada tempo vai ficar pior ainda. Porque se você não vai para a escola, aqui tem professora aqui, eu tinha uma aposentada. Ela sabe que é importante para a professora é ver o aluno ali. E ele aprender. Eu estudei depois de velho, depois de quase 20 e poucos anos, fui para a escola, e todo mundo sentava lá atrás, eu sentava lá perto da professora. Os garotados lá, todos de 16, de 14, e eu lá com quase 30 anos ali. Você está fazendo o que aqui? Eu quero aprender, eu quero ser formado. Eu quero recuperar o tempo que eu não recuperei, que eu bobeei lá atrás, agora eu quero. E deu tempo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando você pensa em formado, para a gente ir para finalizar, por que Paulo queria formar Cristo na igreja? 2 de Coríntios, capítulo 11. 2 de Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo falava que, volta para trás, quando ele fala, quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, porque o que Paulo ensinava parecia loucura. Ele chegou a dizer assim, isto aqui, para nós que somos salvos, é o poder de Deus, mas para eles é loucura. Em alguma outra parte ele disse, salvar os crentes pela loucura da pregação. Então ele falou, olha, me suporte um pouco mais na minha loucura. Porque o zelo, pastor de Deus, ele tem zelo pelas ovelhas que é de Deus. Ele tem zelo, ele não vê a ovelha, aquela ali pode me dar 100, aquela ali pode me dar 50, aquela ali pode me dar 1000, aquela ali pode me dar 10.000. Então, a maioria deles vê as ovelhas assim, quanto que aquela e aquela pode me dar. Então, Paulo tinha zelo, ele falou, porque zelo por vós, ele falou, eu tenho zelo por vocês. Qual é o tipo de zelo que ele tem? Zelo de Deus. Sabe o que é o zelo de Deus? É o mesmo zelo que Deus tem por nós. Zelo é cuidado. Eu tenho cuidado, eu quero cuidar de vocês da mesma forma que Deus cuidou, salvou vocês. Jesus veio e nos salvou. Então eu quero que você seja cuidado por mim. Paulo falou, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, visto que vos tenho o quê? Olha aí a formação, olha aí o formar Cristo na vida, visto que vos tenho preparado, Paulo falou, eu tenho preparado vocês, para vos apresentar como uma virgem, como? Pura. Então a igreja, ela está sendo preparada com a verdade, para que ela seja uma virgem pura, que não haja verdade nela e mentira ao mesmo tempo. A maioria das igrejas tem verdades e tem mentiras ao mesmo tempo. Então, se tem verdade e mentiras, não é uma virgem pura. Nem é virgem coisa nenhuma. É maculada. E a igreja não pode ser maculada. O pecado não pode macular a igreja. A nossa carnalidade não pode macular a igreja. Então diz,
pura, a um só esposo, que é quem? Cristo. Então a igreja tem um esposo, que é quem? Mas você acha que é Cristo que manda na igreja de hoje, irmão? Claro que não. Aonde você já viu Cristo mandar um crente beber óleo ungido? Aonde você já viu Cristo mandar alguém beber água ungida? Onde você já viu Cristo mandar passar em cima do sal para tirar capeta? Onde você já viu Cristo passar sombra para tirar diabo nas pessoas? Onde você já viu Cristo dar bala ungida, dar lenço ungido, toca no manto? Nunca você vai ver, na Bíblia você não encontra. Então o esposo não é Cristo. O esposo é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, porque a igreja é dos homens, e os homens mandam e desmandam na igreja. Oh, você tem que votar, então. Eu não consigo compreender esse negócio, mano. O candidato vai na igreja, fala com o pastor, aí o pastor garante que as ovelhas vão votar no candidato, porque ele é o pastor das ovelhas. O pastor tem um domínio tão grande sobre as ovelhas. Não é Cristo que tem domínio sobre elas, é o pastor. Que se o pastor mandar eles comer capim, eles vão e comem. Eu já vi igreja comendo capim. Quem já viu na internet? Igreja? Então, irmão, você vê de tudo. Como é que um Deus em Cristo vai mandar uma ovelha, gente, comer capim? Esse menino da floricultura, ele falou assim: pastor, o meu pastor falou para mim, ser abençoado, eu tenho que me humilhar. Eu falei, e você fazia o quê? Eu me humilhava, me joelhava, botava a cabeça entre as pernas, e botava o pé para cima, arrastava a testa no chão, sabe, ficava lá horas. E ele falou assim, e aí? Ah, nada ainda, pastor. Ah, então faça o seguinte, quando você for lá na cocada branca, no vaso, né? Descarregar, depois que você descarregar mesmo, deixa outro descarregar em cima, quando estiver bem descarregado, é verdade o que eu estou falando para vocês, irmão. Você põe a cara, destapa e abraça a cocada branca e fica lá, Deus, eu me humilho. Ele ficava assim. Você está rindo? Você está rindo porque não é você. Talvez você não abraçou a cocada branca, mas bebeu água ungida, passou no tapete de sal, pegou a balinha da sorte, pegou a arquinha, pegou lá a fitinha. Mesma humilhação? Porque é Cristo que está mandando isso? Não, a igreja não é de Cristo, a igreja é do homem. E hoje quem manda na igreja é o homem que decide. Mas Paulo falou, volta para trás, irmão, para me pegar. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Há um só esposo que é Cristo. Mas eu receio que assim como quem? Quem é que enganou Eva, irmão? Paulo falou, a mesma serpente que enganou Eva, ela está por aí. Ela está no púlpito com o nome de bispo, com o nome de apóstolo, com o nome de reverendo, com o nome de pastor, de missionária, de vidente, o nome de profeta. Então eles estão no púlpito, missionária, diaconisa, diácono, presbítero, estão lá, a serpente está aí, ó. Mas eu receio que assim como a serpente enganou, a serpente fez o quê? Enganou. Se você não tem a mente formada, você vai ser enganado. As internet, a televisão estão aí, ensinando o homem deixar de ser homem para ser meio homem, ensinando a minha mulher a deixar de ser mulher para ser só meia mulher. É a serpente, a voz da serpente. Então Paulo estava preocupado, mas receio, tinha uma preocupação. Assim como a serpente enganou, diga enganou. Tem que ter cuidado com isto, irmãos. O engano está aí. Mas, com todo respeito, mais do que a Igreja Católica Romana, como que engana as pessoas? Como, pastor? Abra a Bíblia dos católicos
Está lá em Êxodo 20, está escrito: não terás imagem de escultura, nem farás imagem, não adorarás, não prestarás culto. Sabe o que eles fazem? Faz a mesma coisa. Adora, presta culto, e ainda tem uns que fabrica a imagem. Fabrica uma imagem para mim, raspa, raspa, raspa. Fala de gesso, fala de madeira, raspa, faz. Aqui é o santo, então leva para tudo. Se engano. Então diz, assim como a serpente enganou a Eva. Não, para que Bíblia? Você vai para aquela igreja fica estudando a Bíblia. Que bicho, você tem que vir para cá. Aqui o pastor grita com o Satanás se estiver no teu sapato, ele sai. Se ele estiver no piolho da tua cabeça, ele sai. Porque o pastor é ungido, ele grita com o Satanás. Irmãos, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi os apóstolos entrevistar demônio na Bíblia. Mas eu já vi esses bruxos que você tem por aí, que você conhece muito, e fazendo show. E aí, demônio? É você? Sou eu mesmo. Quem acredita nisso? Você vai nas igrejas que falam disso, você vai ver quem acredita. Pedro falou: muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então não são poucos, são muitos que seguirão. Então diz que a serpente, depois que a serpente te joga o veneno dela do engano, mano, isso já era. Você que me chamava de amigo, vai me chamar de inimigo. Serpente enganou Eva, com o que ela enganou? Astúcia. Como é a astúcia? Não é bem assim que Deus falou. Foi assim que ela falou para Eva. Evinha, não é assim que Deus falou. Você não. Primeiro que Deus não falou para ela. Deus falou para Adão. Adão falou para ela. A conversa de Deus era com Adão, não era com Eva. Se Adão não tivesse escutado a mulher dele, não teria acontecido nada com a gente. Só ela que ia se ferrar para lá. Ela que ia sentir dor na hora de ter filho, ela que ia gemer, ela que ia trabalhar igual uma escrava louca. Mas ela foi e induziu lá o velho lá, o babão. Induziu lá. A serpente enganou Eva com sua astúcia. Assim também sejam corrompidas o quê? Então, se você não tem uma formação, a formação é aqui. Não adianta você pegar um pouco de água benta, óleo de Israel, sal dos quintos infernos, passar no sovaco, na sola do pé, ungir o dedão. Quem ungiu o dedão do pé, irmão? Ai, meu Deus. Quem passou no tapete de sal? Bebeu água ungida, melzinho do amor. Então ele está dizendo, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade por ele. Servir a Cristo, olha aqui, ó, simplicidade. Não tem nada difícil, irmão. Deus quer o bem para você e para mim. Deus quer que a gente o respeite como Deus. Ele não quer que eu tenha medo dele. Ah, vem Deus aí. Quem fez isso? Adão. Quando pecou, vem Deus aí, sempre lhe parece detalhes. Que hora que ele parece? Aí às 15 para as 3, que hora que é? Aí Eva, falta 20, e vamos sair fora, vamos esconder que ele vem aí. Se esconderam. É assim, quando a pessoa não quer mais a formação, o que ela faz? O que ela faz? Se esconde. Não vou hoje, por quê? Porque, sei lá. Eu não vou amanhã, porque também não sei não. Eu não vou, qualquer coisa é motivo para não ir para a escola. E é a maior furada da vida de alguém que falta uma aula. Irmão, se você falta uma aula, você perde tudo. Você perde tudo. Gente matadora de aula. Por que o pastor, esse é um amigão aqui, que hoje é uma benção para você, do primeiro ano para o segundo repeti, aí depois passei, do segundo para o terceiro repeti, então era em ano repeti, era para me fazer de uma sexta ou sétima que era, eu gastei 14 anos fazendo, eu terminava 7 anos, eu fiquei 14, foi igual lá o Labão enganou o cara lá para trabalhar 7, trabalhou 14, né? Eu fiquei 14 anos para sair do primário.
quê? Porque da minha janela da escola tinha uma praça e uma quadra de futebol. O que eu fazia? Eu e a gangue. A gente pulava o muro da escola, íamos jogar bola. E faltava aula. E na hora da prova, no final do ano, ficava eu igual uma girafa, querendo colar. Girafa é fogo, né? Ficava eu igual uma girafa. Quando eu estudei de novo, as meninas lá sabiam tudo. Eu falei, dá licença, eu sou velho, hein? Me respeita. Simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora que vem, agora que é. Se na verdade, ó, olha para cá, irmão. Se na verdade, já vamos louvar já. Se na verdade vindo alguém, ó, Paulo está falando, vindo quem? Alguém. Quem é esse alguém? Não sei. Alguém. Pode ser um bispo, pode ser um apóstolo, pode ser uma profeta, pode ser um reverendo, pode ser uma profetisa, pode ser uma apostolita. Ele está dizendo que se na verdade vindo alguém, esse alguém vai fazer o quê? Prega. Prega o quê? Pastor, outro Jesus? Claro que é o outro Jesus. Jesus não manda dar sal, não manda dar sabonete, não manda dar bala ungida, não manda dar tapete de sal, não manda dar visagem, profetada. Jesus, o verdadeiro, não manda tocar em manto, não manda pegar na fitinha, não manda fazer corrente, não manda fazer campanha, não manda beber óleo, passar óleo na cabeça, passar óleo nas paredes toda da casa. Ou o demônio entra por aqui, unge ali, e o demônio entra por ali, unge ali. Olha o sangue de Jesus. Quem já passou o sangue de Jesus lá? O sangue de Jesus lá nas paredes da casa, lá para o demônio entrar. Passa lá para o demônio não entrar. Porque você obedecia ao pastor, não a Deus. Você servia ao pastor. Você tem que dar muito graças a Deus por esta igreja, por esse homem que te diz a verdade para você. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que outro Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Quem já aceitou Jesus aqui? Levanta a mão. Você não aceitou nada, Jesus que te escolheu, pô. Aceitou nada. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Aprenda isso. Você está aqui porque Deus te escolheu para estar aqui, irmão. Então, esse outro Jesus é assim, começa assim. Quem quer aceitar Jesus? Aí está lá o irmão, aceito. Aí só um irmão, a igreja está cheia, mas só um irmão levantou a mão. O pastor não vai ficar só com um irmão, né? Se ele pregar, não tiver pelo menos uns 30 no meio de 1000, tiver uns 30, 50 para aceitar Jesus, ele não prega nunca mais naquela igreja. Nunca mais ele vai receber um cachê de 20 mil, de 15 mil para pregar. Aí o que ele faz? Quem quer aceitar Jesus? Só o irmão lá que aceitou. E a irmã olha para trás, olha lá. Aí o que ele faz? Aí ele começa a mostrar outro Jesus. Se você aceitar Jesus, aquele ali já aceitou. Aí ele começa, Jesus vai te dar. Aí você já começou a se interessar com aquilo que Jesus vai te dar. Aí você vai ficar escutando, Jesus vai me dar o quê? Quem é casado aqui? Quem é solteiro? Vai te dar uma varoa. Você está cansado, né? De dormir sozinho. Ele vai te dar. Mostra na Bíblia que ele falou que ia dar mulher para algum homem. Mostra na Bíblia. Mostra. Não tem. Mas o outro Jesus que é apresentado é esse. Quem é que não tem? Quem não tem carro aqui? Aqui. Quem não tem carro? Aceita Jesus, que Jesus. Vai. Ele vai te dar. Sabe, eu já estou vendo um carrinho chegando, preto, escrito funerária. É brincadeira, irmão. Mas isso aqui é papo desse jeito. Não é da Bíblia, não. É outro Jesus.
É o outro Jesus. O outro Jesus que promete essas coisas. Promete carro, promete casa. Está com o nome sujo. Quem está com o nome sujo aí? Não levanta não, irmão. Senão ninguém vai olhar mais para sua cara. Não levanta a mão não. Olha, Jesus vai cancelar a tua dívida. Jesus vai lá falar com o gerente do banco. Vai trocar uma ideia. Você cancela a dívida do meu céu, que não eu te mato, maluco. É isto que você vê. Mas isto é pregação de quem? Outro Jesus. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, nem a mim não, a ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é reclamar com a cruz, siga sem reclamar com a tua cruz. A cruz é tua. Ah, pastor, eu estou com a cruz pesada. Corta no meio e leva um em cada braço, pedaço. A cruz é tua. Não é tua? Não é cada um não tem a sua cruz? Então isto é pregação. Paulo falou, vindo alguém prega. Então ele estava preocupado que alguém, e hoje está aí, esse alguém, esses alguéns, não sei se pode dizer isso, esses alguéns, pode, professor? Não, né? Então eu digo o quê? Esses alguns? Deixa eu pecar. Esses alguéns prega outro o quê? Jesus. Aí Paulo, olha o que ele fala. Vamos? Que não temos. Então ele falou, eu prego Jesus, o Cristo ressuscitado, o crucificado, eu prego a ele. Mas se vir alguém pregar o Jesus, quem vai dar marido, vai dar mulher, vai dar casa, vai dar não sei o que, vai dar, ou vai resolver tudo, vai pagar sua dívida, e você vai ficar rico, e você, aí todo mundo, era um só que aceitava. Agora o pastor pergunta, dizendo, quem quer aceitar? Até quem já aceitou, aceita de novo. A igreja estava com 1.000 pessoas, 999 aceitou Jesus. Não tem crente na sua igreja, não? Porque essa proposta do outro Jesus, nós vamos ficar aqui, tá? Só nesse outro Jesus. Essa proposta do outro Jesus é que atrai as pessoas. Então as pessoas estão sendo formadas por esse outro Jesus. E eu podia aqui enumerar umas dessas igrejas grandes que só faz isso. Só usa o outro Jesus. Onde está na Bíblia? Faça uma corrente de 7 sexta-feira. Aonde está na Bíblia? Está na sua Bíblia? Quem é que fazia corrente aqui? Levanta a mão, quem fazia corrente? Por que você não lia a Bíblia? Se você lesse a Bíblia, você não faria corrente. O problema do cristão é que ele não quer ler a Bíblia. Então, o dono da igreja, que é o bispo, que é o apóstolo, que é o reverendo, o semideus, então ele manda na igreja, então ele apresenta um outro Jesus, você não conhece o verdadeiro Jesus, então você segue o outro Jesus. É verdade? Graças a Deus que eu estou aqui falando a verdade, hein? Que bom. Fica com essa palavra, porque Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa repetir a frase que eu já disse há muitos anos atrás. Se uma igreja que diz que é de Deus precisa mais do que a Bíblia, se a Bíblia não é suficiente para você que diz que é igreja, e você precisa de sal, enxofre, pedra de mármore, e você sabe o que esses caras fazem? Eles vão num monte, eles arrumam uma pedra, unge a pedra. Quem já viu isso, irmão? E levar para dentro da igreja uma pedra toda molhada de óleo para todo mundo tocar nela. Quem já fez isso? Aonde está na Bíblia? Outro Jesus. Senhor Jesus, eu dei o teu recado, Senhor. Falo igual Paulo. Vocês davam até os olhos, e agora, por causa da verdade, vocês me odiaram, me abandonaram, ficaram meu inimigo. Paulo disse, porque eu te digo a verdade, você se tornou meu inimigo. Nunca, jamais eu ficarei inimigo de alguém que me diz a verdade. Eu vou amar sempre quem fala comigo
a verdade. Meu Deus, que estas tuas palavras edifiquem a tua igreja, forme o caráter, o padrão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Que cada um que me ouve aqui dentro, e as centenas que estão pelas rádios, que elas recebam isto, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém, 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 amém. Assim seja. Assim diz o Senhor.